Fala, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal Opina Vascaíno e hoje vamos falar de Vasco, né? Essa semana o Renato Gaúcho foi apresentado, né? E, cara, eu assisti a entrevista coletiva dele, é muito resenha as entrevistas do Renato, né? E ele trouxe alguns pontos importantes, né, na coletiva dele, né? Sobre o elenco, sobre o grupo, sobre o Felipe Coutinho também, né? Que surgiu um murmurinho aí dele só ia pro Vasco se o Felipe Coutinho voltasse. Vou deixar esclarecido para vocês aí, para vocês que não viram a entrevista coletiva do Renato Gaúcho no Vasco, né? Vamos começar aí, vou deixar passando o vídeo para vocês aqui, a parte que ele fala do mental do elenco, né? Que a gente viu os últimos jogos do Vasco, todos os jogadores desanimados, e que todo mundo que vê o elenco do Vasco na folha espera um elenco mais que não é para estar na zona do rebaixamento, né? Um elenco para estar brigando ali no mínimo no meio da tabela. E ele falou um pouquinho sobre isso na entrevista coletiva dele, né? Vou deixar passando aí para vocês ele falando agora, beleza? A parte psicológica, essa parte mental, eu trabalho muito bem a cabeça deles. Eu já comecei hoje de manhã, justamente por isso. Aquela cobrança normal que o treinador tem que fazer algumas colocações, mostrar para eles da maneira que a gente vai trabalhar a partir de sexta-feira já, através do vídeo, do telão, mostrar certas coisas que estão acontecendo dentro do campo, para que as coisas não se repitam, entendeu? Eu acho que é fundamental, eu fui jogador, é fundamental o treinador passar confiança para o jogador. Lógico, a gente vai treinar a parte tática, a parte física, a parte técnica, a gente treina tudo, jogadas ensaiadas, tal. Mas é fundamental a confiança. Eu falo isso porque eu fui jogador, eu sabia o quanto era importante o treinador me passar essa confiança. Então essa confiança eu vou passar. Se ele errar, eu vou continuar no força. Ele não pode se omitir. Não pode se omitir. Então é por isso que é fundamental o apoio, que eu volto a falar do nosso torcedor, mesmo que ele erre, que o torcedor continue apoiando, entendeu? Porque essa parte dessa entrega dos jogadores aí no campo, juntamente com a parte tática, é meu trabalho. Mas é fundamental, eu gosto de conversar com os jogadores, eu gosto de deixar eles livres, leves e soltos, para que eles entrem em campo e possam mostrar o que eles sabem. E outro ponto também da entrevista coletiva dele, né, que ele falou sobre o Felipe Coutinho, porque surgiu uma conversa que o Vasco que ele, né, no caso, estava querendo que o Felipe Coutinho voltasse, só que ele chegou e desmentiu. Ele falou que não sabia o que tinha acontecido no Vasco com o Felipe Coutinho e que essa conversa era falsa, né? Vou deixar também passando um trecho para vocês verem aí, beleza? Também. A outra coisa do Coutinho, sou muito admirador do Coutinho, inclusive, para quem não sabe, eu lancei ele aqui, eu trouxe ele profissional pro Vasco lá atrás, admiro muito o futebol dele, não sei realmente o que aconteceu com ele, mas não toquei nesse assunto com a diretoria, nem com o presidente, sobre uma possível volta do Coutinho, até porque eu não sei nem realmente o que aconteceu, entendeu? Então, não foi cogitado esse papo, não. Ele também falou sobre o capitão, né? Quem vai ser o capitão na equipe dele. E provavelmente não vai ser mais o Léo Jardim, né? Eu tô achando, na minha opinião, que o Thiago Mendes está merecendo muito essa braçadeira de capitão. Vocês acham? Vou deixar também um trechinho dele falando aqui sobre o que ele pensa sobre o capitão na equipe. Um assunto que eu não vou te dar a resposta, não toda ela, porque eu já toquei, inclusive, nesse assunto com o Admar hoje de manhã e com o presidente, quanto ao capitão, o que eu penso do capitão. Mas isso, antes eu vou comunicar aos jogadores o que eu penso sobre isso, e aí depois eu passo para vocês em termos de quem vai ser o capitão. A liderança, eu vou conhecendo todos os jogadores e a partir daí eu vejo quem pode ser realmente os líderes, entendeu? Mas o líder não é só o cara que usa a faixa. O capitão usa a faixa, mas às vezes é um cara que fala tanto quanto o capitão. Então é por isso que é fundamental, por isso que é um futebol coletivo, por isso que é fundamental eles falarem dentro do campo, se ajudarem. Ah, não, somente o capitão fala. Não, não é somente o capitão. Com o árbitro, tudo bem. Agora, entre eles, não precisa ser só o capitão. Ou mesmo uma cobrança sobre o árbitro, sobre os adversários, não precisa ser só o capitão. Entendeu? Eles precisam falar. Então, o cara que está usando a faixa lá é o capitão. Às vezes, num time, você vê o cara com a faixa, mas ele não é o grande líder. O grande líder, às vezes, é o cara que não está nem usando a faixa.
E para finalizar o vídeo, galera, vamos falar aqui sobre a Sul-Americana, né? Saiu novas informações sobre a Copa Sul-Americana e o Vasco está no pote 2, né? No sorteio. Quando for ocorrer o sorteio, o Vasco ficou no pote 2 do sorteio da Sul-Americana. E essas foram as notícias do Vasco que eu queria trazer para vocês. Notícias não, né? Informações. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueça de curtir e deixar o like, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like aí e deixar seus comentários, né? Quais as suas expectativas, né, para o Vasco a partir de agora com o Renato Gaúcho, beleza? Deixa aí nos comentários. Valeu, até a próxima, galera!